E aí, pessoal do YouTube, tudo de boa com vocês? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje em que a gente vai passar uma régua para decretar, então, o enterro, o fim da ótima geração belga. Primeiramente, uma coisa que eu quero dizer, cara, é que a gente faz piada com esse termo, né, que ficou cunhado, ótima geração belga e tal, que muitas pessoas acabam utilizando de uma forma meio irônica, né? Porém, eu de fato acredito que era uma ótima geração, né? Quando você pega a história da Bélgica como um todo no futebol, essa é com toda certeza, essa foi com toda certeza a melhor geração de jogadores da história da Bélgica. Não à toa, ela começou a ganhar muita notoriedade conforme os jogadores foram atingindo ali um determinado nível de maturidade, foram ganhando destaque no futebol mundial. E aí a gente pode pegar diversos expoentes dessa geração. Lukaku, Hazard, De Bruyne, os zagueiros ali, Kompany, Vertonghen, Alderweireld, o Courtois, e outros jogadores assim de uma prateleira um pouco mais abaixo, mas que também eram muito bons, como o Moussa Dembélé, o Radja Nainggolan, entre outros. E de fato são jogadores muito bons, né? Alguns deles excepcionais. O De Bruyne é um dos melhores meio-campistas do mundo já tem bastante tempo. O Eden Hazard, quando esteve ali no seu auge durante a sua passagem pelo Chelsea, também era um dos melhores jogadores do mundo. O Courtois até hoje é um terror, né? Ninguém gosta de enfrentar o Courtois, porque hoje ele é o melhor goleiro do mundo, é um goleiro absurdo, extremamente decisivo. Então é fato que é uma geração de jogadores históricos, uma geração que dificilmente a gente vai ver surgir novamente com tanta qualidade, com tanta gente boa ali reunida naquele país, né? Então, eu acho que esse título de ótima geração belga fazia sentido, mas talvez tenha se tornado um pouco motivo de chacota, porque essa geração que tanta gente falava, né, especialmente as pessoas que eram mais assíduas, que trabalhavam com futebol ou que acompanhavam mais de perto o futebol como entretenimento, sempre falavam muito da tal geração belga. E acabava que quando chegava na hora dos grandes torneios, né, que era quando digamos assim, o grosso do público, aquele público que não é tanto de acompanhar futebol europeu, que não é tanto de estar acompanhando Premier League, etc., ia lá para ver essa tal geração belga que tanta gente falava e acabava que eles não conseguiam ganhar nada, não conseguiam fazer nada. Isso ia fazendo com que eles virassem motivo de chacota. Então era meio que essa questão da expectativa e realidade, né? As pessoas mais do nicho criavam uma expectativa grande em cima da tal geração belga, e aí na hora de assistir, acabava que ela não se mostrava tão incrível assim. E aí aqui eu separei aqui os 6 atos que definem o fracasso da geração belga, pelo menos aos olhos do grosso do público que estava esperando que eles de fato conseguissem, nem que seja chegar em uma final de um dos grandes torneios, né? Primeiramente, eu acho que essa Copa de 2014, né, a Copa no Brasil, foi a primeira competição que a tal geração belga chegou bem para disputar, né? Eu diria que os principais jogadores ainda não estavam no auge, digamos assim, mas já era um bom time, né? E eles acabaram chegando até as quartas de final da Copa de 2014, onde foram derrotados, eliminados ali pela seleção da Argentina. Vitória da Argentina por 1 a 0, gol do Higuaín, marcado logo ali no começo do jogo. O time da Bélgica nessa época, treinado pelo Mark Wilmots, tinha o Courtois, Alderweireld, Van Buiten, Kompany e Vertonghen. No meio-campo com o Witzel e o grandíssimo Marouane Fellaini, Mirallas, De Bruyne, Hazard e Origi, cara. Ainda tava aqui o nosso grande Origi. O Lukaku não tava sendo titular, nem o Mertens, né? O Mertens, que é outro cara que também tá nesse balaio aí. Foi um grandíssimo atacante, inclusive é o maior artilheiro da história do Napoli, né, cara? Como eu disse, esse time aqui, nenhum desses caras estava no seu ápice ainda, né? Nessa época o Courtois tava, temporada 13-14, ele tinha jogado no Atlético de Madrid, né? Você tinha ali o Kompany que já tava no City, Alderweireld, Vertonghen, acho que nessa época já tinham ido pro Tottenham. Witzel provavelmente estava ali pelo Zenit. O De Bruyne, acho que nessa época ele ainda nem tinha ido pro Manchester City. Acho que ele ainda estava no Wolfsburg. Hazard já estava no Chelsea. Enfim, nenhum desses caras aqui ainda tinha atingido o seu ápice. E mesmo assim eles já conseguiram dar um bom trabalho para a seleção da Argentina nessa eliminatória. Era só o comecinho ainda, digamos assim. Então ainda havia muita lenha para queimar pensando nessa equipe. Só que aí, cara, quando a gente vai para a Eurocopa de 2016, que essa sim era uma competição que eu me lembro que estava com bastante expectativa acerca da Bélgica, e a decepção começa, né? Eles ainda eram treinados pelo Mark Wilmots nessa época e eles foram eliminados nas quartas de final da Eurocopa de 2016 para o país de Gales, cara. Que assim, vocês sabem como é o país de Gales, é uma seleção
praticamente sem nenhuma tradição no futebol, que tinha ali no galês Gareth Bale, o seu grande expoente, né, o cara que muitas vezes carregava o país de Gales, enquanto que a Bélgica chegava ali de novo com Courtois, Thomas Meunier, Alderweireld, Denayer e Lukaku. Esse aqui é o irmão do Lukaku atacante, não é aquele Lukaku, esse Lukakão aqui. O meio campo com Nainggolan e Witsel. Nainggolan nessa época na Roma tava jogando o fino da bola. E o ataque aqui com Carrasco, De Bruyne, Hazard e Lukaku. Carrasco nessa época no Atlético de Madrid. Inclusive ele fez gol na final da Liga dos Campeões da Europa em 2016, né, contra o Real Madrid. Era um time bom. O Hazard nessa época já era um monstro. O De Bruyne já era um grandíssimo jogador. O Lukaku também. Acho que tinha sido a última temporada dele pelo Everton, né? A temporada 15-16, se eu não me engano. Enfim, era um time muitíssimo bom e eles foram eliminados pro país de Gales, perdendo de 3-1, cara. E olha que eles saíram na frente, né? O Nainggolan abriu o placar com um chutaço de fora da área. Só que aí depois aqui, gols do Williams, Robson, Canu e Volks. O país de Gales eliminou eles. E olha que assim, era total possível para a Bélgica, cara, chegar na final dessa Euro, porque se eles passassem por país de Gales, eles iriam enfrentar Portugal e tinham totais condições de competir contra Portugal, né? A seleção de Portugal nessa época é aquela seleção de Portugal que venceu a Euro, mas era uma seleção de Portugal bastante limitada em questão coletiva e não tinha tanto talento individual que nem tem hoje em dia, por exemplo, cara. Então essa Euro aqui da Bélgica foi com toda certeza uma grandíssima decepção. Daí a gente chega na Copa do Mundo de 2018, que foi onde eles tiveram o grande momento, né? O grande momento da geração belga foi eliminar a seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, né? Aquele jogo fatídico, aquele jogo virou meio que um trauma, né? Para quem viu naquela época, para quem estava com boa expectativa com a seleção brasileira treinada pelo Tite, e a gente acabou esbarrando na Bélgica. Eles venceram ali por 2-0 com um gol contra do Fernandinho e um gol do Kevin De Bruyne batendo ali de fora da área. Esse aqui era o time da Bélgica que foi eliminado na semifinal contra a França. Cara, foi um jogo duríssimo. A França conseguiu abrir o placar ali no segundo tempo com o gol de cabeça do Umtiti. Eu tenho pra mim que se a Bélgica tivesse passado pela França, eles iriam vencer a Copa do Mundo contra a Croácia, porque eu acho que essa seleção da Bélgica era mais forte que a Croácia. Mas eles acabaram sendo eliminados ali num jogo bem duro contra a seleção francesa. Esse time da Bélgica, já treinado pelo Roberto Martinez, nessa época tinha o Courtois, a trinca de zaga ali com Alderweireld, Kompany e Vertonghen, as alas que, na verdade, eles meio que não jogaram exatamente com alas, né? Eles formaram uma trinca de meio campo com Fellaini, Witsel e Dembélé, uma trinca bastante física que se viu bastante para anular o time da seleção brasileira, por exemplo. E aí também anular pelo menos no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Brasil até que produziu bastante bem. E também tinha aqui o Charlie, que foi o cara que entrou no jogo contra o Japão ali nas oitavas de final e mudou o jogo. E o trio, obviamente, o trio principal, De Bruyne, Hazard e Lukaku. O Hazard jogou muito na Copa de 2018, foi a última grande competição dele pela seleção da Bélgica. Eu acho que essa aqui foi a grande competição assim que a seleção da Bélgica correspondeu. Eu acho que aqui não dá para reclamar deles. Eu acho que eles fizeram uma boa Copa. É bem verdade que quase foram eliminados para o Japão, mas fizeram uma boa Copa, eliminaram a seleção brasileira, deram muito trabalho para a França e depois conseguiram confirmar o terceiro lugar, derrota na Inglaterra na disputa de terceiro lugar. E antes da gente continuar, meus queridos, eu quero deixar aqui a recomendação para vocês da LS Foot Jersey, loja parceira aqui do canal, loja de camisetas de futebol. Eles estão com bastante novidade lá, como vocês podem ver aqui. Camisa nova do Olympique Marseille, camisa nova do Manchester United, do Tottenham, do Boca Juniors. Temos aqui também muitas outras que estão chegando. Do Benfica, do Celtic, aqui já tem lá camisa nova do Milan, do Real Madrid, do Lyon e muitas outras. Comprando por lá, utilizando o meu link, você vai ajudar bastante aqui o canal, tá certo? O link da LS Foot Jersey vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e também tá passando aqui o QR Code caso você queira escanear. Se for comprar camisas de futebol, por favor, peço que você considere comprar por lá, que você vai dar uma grandíssima força aqui pro canal, tá certo? E chegamos aqui então a eliminação da Bélgica na Euro de 2020, né? Eles que nessa competição aqui eliminaram Portugal nas oitavas de final, Portugal que eram os atuais campeões, só que esbarraram depois na Itália, que foi a seleção que venceu essa Eurocopa aqui, né? Eles perderam para a Itália por 2-1 nas quartas de final. Lukaku marcou aqui o gol da Bélgica e a Itália marcou com Barella e com o Insigne. Esse time da Bélgica aqui, ainda treinado pelo Roberto Martinez, Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, aqui o Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Tielemans, Witsel, e o ataque já tinha aqui o Jeremy Doku, De Bruyne e Lukaku. O Hazard nessa época já não estava mais, né? Já era aquele Hazard do Real Madrid, já não estava mais conseguindo ser exatamente útil. Essa aqui também era uma Eurocopa que eu acho que eles tinham totais condições de ir mais longe, né? Até porque se você olha nome por nome, a seleção da Bélgica era até melhor do que a seleção da Itália, só que a Itália, treinada pelo Roberto Mancini, conseguiu prevalecer ali coletivamente. E a gente chega aqui no fim, né? No trágico fim da geração belga, que foram as últimas duas competições deles. A Copa do Mundo de 2022, em que eles sequer conseguiram chegar no mata-mata, foram eliminados na fase de grupos aqui no grupo F, como vocês podem ver.
ficaram em terceiro lugar, atrás da Croácia e do Marrocos, cara. É um vexame, na minha opinião. Essa foi uma Copa do Mundo bem ruim da seleção da Bélgica, cara, bem ruim mesmo. Acho que ninguém se salvou, especialmente o Lukaku, que fez uma competição terrível. E, para finalizar, a Euro de 2024, em que eles fizeram uma fase de grupos extremamente capenga, se arrastando ali contra a Eslováquia, né? Se arrastando contra a Romênia, se arrastando contra a Ucrânia. Foi uma competição bem fraquinha deles e depois foram eliminados nas oitavas de final contra a seleção francesa, jogando na retranca a partida inteira, tentando sair ali no contra-ataque. Essa aqui já é uma Bélgica bem enfraquecida, que eles têm o Castiels aqui no gol, o Courtois não está sendo chamado porque o novo treinador Dominique Tedesco tretou com ele. A linha defensiva com Castagne, Volte-Faz, Vertonghen com quase 40 anos de idade, e esse cara Theater aqui que é bem ruinzinho, ainda com Carrasco, Amadou, Naná, De Bruyne, Jeremy Doku e o ataque com o Openda e o Lukaku. O Lukaku mais uma péssima competição. A Copa de 22 dele já tinha sido podre e essa Euro foi tão ruim quanto. Eu acho que dá para você decretar que é o fim da geração belga, né? Eles não tem mais o Eden Hazard que está aposentado. O Courtois não quer mais ser convocado para a seleção por causa do treinador. O De Bruyne deu entrevista dizendo que vai pensar se volta para a seleção ou se aposenta. Se for para dizer hoje, eu tô com uma sensação de que é bem provável que ele decida se aposentar da seleção. E os outros caras ali que ainda remanescentes, digamos assim, Carrasco, Lukaku, esses caras já não estão mais com nada. O Vertonghen já está com quase 40 anos de idade. Você tem ainda caras jovens e bons como o Openda e o Doku, que são de fato bons jogadores, mas não sei se vão conseguir manter a Bélgica com o hype que eles tinham antes. Então acho que essa Euro foi sim o último prego no caixão da ótima geração belga, que de fato foi muito ótima, mas talvez tenha tido uma confusãozinha de expectativa e realidade, né, cara? Porque uma coisa é você pensar, pô, a Bélgica tá vindo com uma ótima geração, eles vão começar a incomodar um pouco mais nas competições, e de fato incomodaram, né? Eles não foram uma seleção fácil de ser eliminada pela França em 18, pela Argentina em 14, a eliminação na Euro de 2020 para a Itália também não foi uma eliminação que eles venderam barato, eliminaram a seleção brasileira em 2018 e etc. Mas eu acho que para quem estava com expectativa de que a Bélgica ia ser tão forte quanto uma Alemanha, quanto uma França, essas seleções maiores do futebol europeu, aí eu acho que era um claro erro de expectativa, né? Porque também não era para tanto. Ainda é uma seleção sem tradição nenhuma, que parece que os jogadores lá nem sempre conseguem atingir o seu máximo potencial. Foi raro você ver, por exemplo, o Hazard em 18, que fez uma competição absurda, mas geralmente os caras ali não conseguiam, né? O De Bruyne, eu acho que nunca na Bélgica ele conseguiu impactar tanto que nem ele impactou no Manchester City, não tanto por culpa dele, mas mais pelo time que nunca se encaixou tão bem assim ali nas mãos do Roberto Martínez e dos outros treinadores também. E assim que termina, né, cara? Não sei quando que a Bélgica voltará a ser competitiva que nem foi nessa época, porque é um país que não tem muita tradição de futebol, é um país pequeno. Assim, isso aqui já foi um alinhamento de estrelas absurdo, você ter numa mesma geração ali surgindo De Bruyne, Hazard, Courtois, Lukaku, Nainggolan, Kompany, Alderweireld, Vertonghen, essa galera toda aqui são todos jogadores interessantes. Daqui pra frente eu acho que a tendência é que eles voltem a ser uma seleção de médio escalão no futebol europeu. Tá certo? Então esse foi o vídeo, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa grande saga da ótima geração belga pelo futebol europeu nos últimos 10 anos, tá certo? Deixa o likezinho no vídeo se tiver curtido, se inscreve no canal se não tá inscrito para não perder aqui os próximos vídeos. Um grande abraço, valeu!